Então, o tema dessa aula vai ser o relaxamento, ou seja, o estado de relaxamento e a preparação de candidatos a concursos públicos. Beleza? Então a gente vai ver a importância de você estar num estado de relaxamento, a importância de você estar num estado mental que seja um estado propício para que você possa receber mais conhecimento e em cima desse conhecimento recebido, você possa reter este conhecimento, né, por mais tempo, aquele conhecimento necessário para que você possa ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Bom, eu vou rapidinho fazer eu vou situar você, só para você entender o que eu quero dizer, tá certo? Bom, eu comecei nesse mundo de concursos públicos no início da década de 90, tá certo? Eu, na época me preparei para concurso e fui aprovado em alguns concursos. E para quem já me conhece, na época eu utilizava técnicas de estudo, memorização, eletrodinâmica, mapas mentais e outras coisas importantes, outras ferramentas que eu utilizava. Bom, durante muito tempo, eu preparei pessoas para concursos públicos, ensinando essas técnicas que eu aprendi. Ensinei a memorização, os mapas mentais, as técnicas de estudo, fiz um trabalho, fiz algumas formações na área de coach para ajudar as pessoas também, trabalhando também a parte emocional, foco, o edital sintetizado, que são aqueles temas mais significativos para preparar a pessoa para estudar em concurso, para ser aprovada no concurso e assim sucessivamente. Então tudo isso já faz há bastante tempo. E você que já me conhece um pouquinho, você sabe que de um tempo para cá eu tenho me especializado na parte de programação neurolinguística e na parte também de hipnoterapia, de hipnose, em especial hipnose clínica. Aí alguém vai perguntar assim, por que você começou a estudar essa área? Lembrando que eu sou da área de exatas. Eu sou, a minha primeira formação é em matemática, então eu sou a pessoa das exatas, nunca fui uma pessoa da humanas. Mas na realidade foi o seguinte, estudando e acompanhando pessoas, eu cheguei a várias conclusões. A primeira conclusão que eu cheguei básica é que só a pessoa estudar para passar no concurso é pouco. E uma coisa muito importante, eu sempre ensinei as habilidades cognitivas. Ou seja, o que é uma habilidade cognitiva? São as técnicas necessárias para que uma pessoa seja aprovada em concurso. Isso existe. Você vai estudar um edital e ver o que é mais importante? Tem técnica. Você quer aumentar a capacidade de reter conhecimento? Tem técnica. Você quer ler mais rápido e reter mais conhecimento? Tudo tem técnica. Só que tem um detalhe. Por mais que eu ensinasse técnicas para as pessoas, eu não conseguia fazer a pessoa ter vontade de estudar, ou eu nunca consegui fazer com que uma pessoa tivesse motivação para estudar. Eu não tenho esse poder. E um detalhe interessante, muitas pessoas, a minoria que eu preparei, que fizeram coach comigo, que eu acompanhei, a minoria não teve sucesso em concurso. E foi aí que eu comecei a fazer esse estudo que eu falei para vocês. Um estudo da programação neurolinguística para começar a entender comportamentos e um estudo também que é um estudo da hipnose, que a hipnose vem junto com a PNL, Eu fiz a minha formação em hipnose clínica. Bom, eu aprendi algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu aprendi é que existem pessoas auditivas, pessoas visuais e pessoas sinestésicas. O auditivo, ele tem mais facilidade estudando coisas via audiovisual. O visual, ele tem mais facilidade vendo vídeos, vendo PDFs, vendo esquemas. O auditivo, ele tem mais facilidade de aprender ouvindo, ou seja, lendo e ouvindo a própria voz, ou gravando um áudio e ficar ouvindo. E o sinestésico, ele tem mais facilidade de aprender quando ele faz uma atividade mais prática. Interessante que esse é um tema bastante significativo, porque geralmente as escolas hoje, elas não estão atentas às habilidades dos alunos. Então muitas vezes um professor que dá aula só utilizando o visual,
ele não contempla muito o auditivo e o sinestésico. Aí, em cima disso, da PNL, eu agreguei muito as minhas técnicas que eu ensino, que são técnicas de estudo, porque com as técnicas de estudo e as técnicas de memorização, eu consigo trabalhar com quem é visual, quem é auditivo, quem é sinestésico. Trabalhando com os dois hemisférios cerebrais, trabalhando com imagens mentais, com mapas mentais, contemplando tudo isso. Então as técnicas de estudo, as técnicas de memorização e as técnicas de leitura dinâmica já contemplam tudo isso. Beleza. Só que tem um detalhe. Acompanhando pessoas nos últimos anos, mesmo com essas técnicas, eu aprendi que tem gente que estuda e acredita que não vai ter sucesso. Tem gente que começa a estudar, começa um projeto e para no meio do caminho. Tem gente que começa a estudar e desanima, desiste, desmotiva. Parece que tem uma força maior, que é uma força superior à vontade de estudar. E foi por esses aspectos que eu fui lá para estudar a programação neurolinguística e eu fui estudar a hipnose, em especial a hipnose clínica. Para quê? Para entender o comportamento das pessoas. E eu aprendi muita coisa que eu agrego no meu trabalho hoje, né, de coach e hipnoterapeuta. Mas umas coisas interessantes. Há uns 10 anos atrás, eu estava fazendo alguns eventos, algumas palestras de técnica de estudo e memorização e alguns cursinhos para concurso aqui em Brasília. E no intervalo entre, vamos dizer assim, era uma aula de 4, 5 horas, né? Tipo de 1 às 6 ou de 8 às 13, sempre fazia uns eventos assim, né? Então naquela época, depois de 2 horas e meia, 3 horas de aula, o aluno estava relativamente cansado, normal. Aí no intervalo, depois do intervalo, antes de começar a segunda metade da aula, eu colocava basicamente, na época, uma fitazinha, um CD, um áudio de relaxamento. Um áudio que eu comprei, não foi um áudio que eu fiz. E eu colocava esse relaxamento, o pessoal fechava os olhos, o pessoal se via num ambiente gostoso, num ambiente bacana, num ambiente agradável. Eles ficavam em relaxamento cerca de 10 minutos, no máximo. Depois que acabava o relaxamento, as pessoas me relatavam que alguns cochilavam, mas o mais interessante, esses 10 minutinhos de relaxamento faziam com que o aluno aproveitasse muito mais a segunda metade da aula. Isso é uma coisa que eu observei, uma coisa bastante interessante. E daí, hoje, casando isso que eu aprendi com a parte da hipnose, eu aprendo algumas coisas interessantes. Não é qualquer estado mental que eu tenha que me ajuda a estudar. Então, o estado mental que eu estou é um fator que me ajuda a estudar. Se eu não estou relaxado, se eu estou ansioso, se eu estou aflito, se eu estou desconfortável, se eu estou agitado, se eu não estou num ambiente propício, eu não relaxo e eu não consigo me concentrar nos estudos. Primeiro ponto importante. Só que tem um detalhe interessante. Na época que eu fazia curso, né, de memorização, leitura dinâmica e técnicas de estudo, e não conhecia PNL, não conhecia a hipnose clínica, eu não entendia o que é transe hipnótico. O que é um transe hipnótico? Um transe hipnótico é um estado intermediário entre estou acordado, estou em vigília e estou dormindo. Estado intermediário que a gente chama de transe hipnótico, né? Isso é o quê? Relaxamento. Então, quando eu atendo alguém como hipnólogo clínico, eu coloco a pessoa num estado de relaxamento, que na hipnose a gente chama de transe hipnótico. Quando a pessoa está em relaxamento, ela está ciente, ela está acordada. Se você tocar no ombro dela, ela sabe. Você está conversando com ela o tempo inteiro. Então, a pessoa está ciente e ela está consciente de tudo que está acontecendo. A pessoa não está dormindo. Quando a pessoa está em transe, ou quando a pessoa está em relaxamento, quando, claro, eu trato alguém na hipnose clínica, significa dizer que, né, eu estou tratando alguma área da vida da pessoa. Um trauma, um medo, uma fobia, uma angústia, depressão, ansiedade, um problema emocional e outra coisa assim. São coisas que eu faço enquanto hipnólogo clínico. Só que tem um detalhe bastante interessante. Quando a pessoa está em relaxamento,
que a gente chama de transe hipnótico, ela está aberta a sugestões. Por quê? Nós temos a nossa mente consciente e nós temos o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, lá eu tenho as minhas memórias de longo prazo e os meus comportamentos estão na minha mente subconsciente. Por exemplo, você começa a dirigir um carro, você olha para o câmbio, você olha para o freio, você olha para o acelerador, você olha para a marcha, você olha para tudo. Você está na sua mente consciente. Quando você aprende de fato a dirigir, que você faz tudo no piloto automático, você não olha mais para a embreagem, para o freio, para o acelerador, você não olha mais a troca de marcha, aquele aprendizado já foi para o seu subconsciente, já está no seu subconsciente. Consegue entender? Beleza. Então veja bem, os meus aprendizados, o meu comportamento e as minhas memórias de longo prazo estão na mente subconsciente. Só para você ter uma ideia, a mente consciente é a pontinha do iceberg e o subconsciente é o iceberg todo. Então, o seu comportamento ele está definido no seu subconsciente. Com técnicas de relaxamento e técnicas de programação neurolinguística, a gente consegue, no relaxamento, dar sugestões para o subconsciente da pessoa, para que o subconsciente capte as informações. E quando a gente cura traumas, medos, depressão e ansiedade, a gente dá sugestões quando a pessoa está relaxada, ou seja, quando a pessoa está em transe hipnótico. Só que tem um detalhe interessantíssimo aí. Quando a pessoa está em relaxamento, quando ela está em transe hipnótico, está mais fácil dela aprender um conteúdo, dela reter um conteúdo. Esse é um detalhe interessante. Então, vamos supor, exemplo, que eu estudei um conteúdo, eu fiz um mapa mental daquele conteúdo e, legal, eu gravei um áudio na minha mente vendo imagens mentais. Na minha mente, vendo imagens mentais, eu gravei um áudio. Beleza, tá lá aquele áudio gravado. Eu fiz um mapa mental, né? E eu fui mapeando na minha mente e quando eu falo e ouço a minha voz, eu vejo na minha mente, no hemisfério direito do cérebro, imagens mentais. Beleza, show de bola, tudo certinho, tudo tranquilo. Aí o que acontece? Quando a pessoa está em relaxamento, quando eu estou num atendimento e a pessoa está em transe hipnótico, por exemplo, quando eu coloco a pessoa para ouvir aquilo, né? Quando eu coloco a pessoa para ouvir aquilo que ela tinha gravado anteriormente, a sua capacidade de reter conhecimento é muito maior. Por quê? Toda aquela informação que está naquele áudio, que leva uma imagem mental, vai direto para o subconsciente da pessoa. Sabe o que significa dizer? Que aumenta o aprendizado dela. O aprendizado dela é muito mais eficaz. Significa dizer que aquilo que foi transmitido para a pessoa em relaxamento, ela vai direto para a memória de longo prazo. Ela vai guardar e, claro, uma pequena revisão depois, ela vai conseguir lembrar daquilo ali o tempo que for necessário, dependendo da situação, a vida toda. Consegue entender? Então a pergunta é, qual estado que eu tenho que estar quando for estudar? Preciso estar em estado de relaxamento. Preciso estar em transe, que a gente chama de transe hipnótico. Então, antes de começar a estudar, eu vou fazer um relaxamento de 5, 10 minutinhos e depois eu começo a estudar. Eu vou entrar praticamente em transe. É como se eu fosse, vamos dizer assim, começar a dormir. Porque o transe hipnótico, ele é um estado intermediário entre eu estar acordado e estar dormindo. Então ele é um estado que a gente chama de estado intermediário. Eu entro em transe, eu relaxo e depois eu estudo. Significa dizer que aquela informação vai direto para o meu subconsciente. Sabe o que significa dizer? Que isso aumenta, isso acelera, isso melhora o meu aprendizado e isso vai fazer com que eu consiga reter muito mais conhecimento. Tudo bem? Um abraço pessoal que está aqui ao vivo, né? Nesse momento eu estou gravando essa aula e estou transmitindo ao vivo também pelo Facebook.
Tem uma galera aqui, uma boa noite para você que está ao vivo aí, tá certo? Você que vai ver pelo YouTube depois, eu gravei essa aula, né? Mas ao mesmo tempo também eu fiz uma transmissão ao vivo. Um abraço para todo mundo que está ao vivo. Então veja, recapitulando. Para a pessoa reter mais conhecimento, o estado que ela se encontra, que é o estado emocional, vai determinar diretamente o aprendizado dela. Se eu estou estressado, se eu estou nervoso, se eu estou ansioso, se o barulho está me atrapalhando, dificilmente eu vou reter muito conhecimento. É por isso que muita gente, quando está numa sala de aula, quer que o professor explique e esteja em silêncio. Só que só isso não é suficiente. Quando você vai numa aula, você aprende um conteúdo, legal. Não quer dizer que você vai reter aquele conteúdo durante muito tempo. Você aprender uma coisa, reter outra coisa diferente. São coisas diferentes, a gente não pode confundir. Então, mais uma vez, né, o que tem que acontecer para que eu aprenda mais, para que eu retenha mais conhecimento? Eu preciso entrar num estado de relaxamento. Tem muita gente que tem medo desse estado de relaxamento. O que é um estado de relaxamento? É um estado que eu estou relaxado, em que a minha mente funciona melhor, 8 ciclos por segundo. É um estado em que eu estou respirando mais profundamente e estou sentindo uma sensação de bem-estar. E a minha pulsação, o meu pulso baixa um pouquinho, porque eu estou relaxado. Nesse ponto, né, os poros do subconsciente, que são as nossas memórias de longo prazo, eles se abrem e eu estou mais receptivo a aprender. Eu estou mais receptivo a aprendizado. Significa dizer que nesse estado eu aprendo mais. Consegue entender? Professor, como que eu entro em relaxamento? Então, olha só. Quando eu terminar esse vídeo, aqui na página, aqui na fanpage, se você quiser ter, eu fiz um áudiozinho, que é um áudio de relaxamento, e eu posso mandar esse áudio de relaxamento para você via e-mail. Então, quando eu terminar essa fanpage, você coloca o seu e-mail aqui na página, que eu mando esse áudio para você. Ele vai em MP4, você salva no seu celular, você ouve esse áudio, depois você estuda. E eu vou te dar um conselho que eu já dei no meio da live. O conselho é o seguinte: toda matéria que você for estudar, faz um mapa mental. Se você nunca viu o que é um mapa mental, vai no meu canal do YouTube, Cosme Sérgio, procura lá que você vai encontrar, né? E lá no meu canal do YouTube tem vídeos que ensinam você a fazer mapa mental. Então você faz um mapa mental, aí você vê esse mapa mental, você grava esse mapa mental, você faz um pequeno vídeo desse mapa mental, de forma que você ouça a sua voz depois e na tua mente você veja a imagem mental, senão não funciona. Depois que você entrar em relaxamento, ou transe hipnótico, como você quiser, você vai ouvir aquele áudio e ver aquelas imagens mentais. Você vai passar a informação direto para o seu subconsciente e você vai aumentar a sua capacidade de reter conhecimento. Pelo menos, você vai aumentar a capacidade de reter conhecimento em no mínimo 7 vezes. Ou melhor, no mínimo 20 vezes. Porque as técnicas de memorização só na mente consciente é 7 vezes mais. Com esse estado de relaxamento, no mínimo 20 vezes mais. Você consegue reter e consegue reter por muito mais tempo. O tempo que for necessário, para a sua aprovação. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, coloca o seu e-mail aí embaixo desse vídeo, né? Eu vou ver o seu e-mail nos comentários e mando para você, basicamente, um áudio que é um áudio de relaxamento. Beleza? Lembrando você que está no YouTube, eu estou transmitindo essa aula ao vivo, tá certo? Tem uma galera que é ao vivo aqui comigo. Eu vou terminar a live daqui a pouquinho. Já tem comentários aqui. Se você tiver alguma dúvida, você já pode fazer uma pergunta aqui que a gente vai responder aqui agora. Se você não tem pergunta, basicamente eu vou terminar a live. Depois você vai no meu canal do YouTube, eu vou deixar o canal no YouTube e no Facebook também. Se inscreve no meu canal, lá tem muito vídeo legal, ensino a estudar, tem vídeo de orçamento, tem muita coisa legal lá. E tem muito vídeo também de hipnose, que é uma atividade que eu estou desenvolvendo agora, que é a parte da hipnose clínica, não é? Com a hipnose clínica a gente coloca o cliente, o nosso paciente em relaxamento, e a gente começa a trabalhar traumas, fobias,
medos, angústias, ansiedade, depressão, né? Cura de crenças restritivas, coisas que as pessoas acreditam sobre si próprias, que são crenças equivocadas. Tudo isso a gente faz na hipnoterapia, beleza? E também os meus pacientes, que aqueles que estão se preparando para o concurso, eu também peço para eles virem com uma aula gravada, porque quem faz hipnoterapia comigo, eu dou de presente técnico de estudo, memorização eletroddinâmica, eu faço um coach completo e ele vem já para algumas sessões com o áudio gravado, eu coloco ele em transe, que é relaxamento, e ele ouve aquilo ali, para ajudar na sua capacidade de reter conhecimento. Beleza? Eu vou deixar o meu e-mail aqui também na fanpage. Se tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho como hipnoterapeuta, é muito legal e você também, né, pode conhecer. E se você tiver interesse, a minha primeira sessão, como é uma sessão que eu ensino as pessoas o que é hipnose, e a gente já aplica a hipnose, hipnose não tem nada a ver com religião, é basicamente ciência, então a primeira sessão eu não cobro, tá certo? É uma sessão para você entender do que se trata e como que é o tratamento, se você entender que é uma coisa legal para você. E eu vou falar uma coisa para você, as pessoas que eu tenho atendido têm ficado muito satisfeitas e muita gente sai das minhas sessões bem renovada, né, esquecendo traumas, coisas que viveu, coisas que passou e extremamente motivadas para atingir os seus objetivos. Através da hipnose, a pessoa muitas vezes passa a dormir melhor, perde a ansiedade. Tem gente que eu trato que tem depressão, muita gente que está se curando e assim sucessivamente. Beleza? Vou deixar meu e-mail aqui na página, tá certo? Espero que se você tiver interesse, faça contato comigo e a gente possa fazer uma sessão com você. Beleza? Um abraço todo especial. Vou encerrando por aqui. Fica com Deus.